Um ano do maior ataque contra as instituições democráticas brasileiras desde o fim da ditadura militar. Os inquéritos que buscam responsabilizar quem tramou, quem financiou e quem organizou a invasão dos prédios dos três poderes. E uma pergunta: o Supremo tem o caminho para punir uma eventual cadeia de comando do fatídico 8 de janeiro? Eu sou Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou Conrado Corsaletti, estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 8 de janeiro de 2024. Dia em que se completa um ano desde que uma turba invadiu e vandalizou os prédios dos três poderes em Brasília, no ápice de uma insurreição de bolsonaristas que se negavam a reconhecer a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais de 2022. Segunda-feira, que também foi dia em que a Polícia Federal foi às ruas para mais uma etapa da Operação Lesa Pátria, que investiga os responsáveis pelos atos de 8 de janeiro de 2023. A Polícia Federal cumpriu um mandado de prisão preventiva e 46 mandados de busca e apreensão, visando suspeitos de financiar os acampamentos que ficavam em frente aos quartéis que reuniam os golpistas e os ônibus que levaram esses golpistas para Brasília em 8 de janeiro. Até agora, só uma pessoa foi denunciada pela Procuradoria-Geral da República como financiadora dos atos, ou seja, acusada formalmente de ter pagado pela estrutura necessária para que os bolsonaristas invadissem os prédios dos três poderes. Passado um ano, o Supremo Tribunal Federal condenou 30 pessoas a penas que, em alguns casos, superam 15 anos de prisão, por crimes como abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e dano contra o patrimônio público. Essas pessoas fazem parte do grupo de executores dos atos, isso é, são as pessoas que efetivamente invadiram o Supremo, Palácio do Planalto e o Congresso. Além delas, há centenas de outras pessoas denunciadas pelos atos, incluindo aí policiais do Distrito Federal apontados como omissos pela Procuradoria-Geral da República. Executores e financiadores estão sendo investigados em inquéritos separados. E existem ainda mais inquéritos que apuram as responsabilidades de possíveis autores intelectuais e instigadores da invasão dos prédios dos três poderes. Esses procedimentos são conduzidos pela Polícia Federal e estão sob a relatoria do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Olha, eu tenho muita confiança no trabalho técnico, profissional da Polícia Federal. Como eu disse, a Operação Lesa Pátria não tem data para acabar. E ela vai, a cada nova operação, colhe mais informações, que instrui as investigações, enfim. Então, eu tenho muita confiança que nós vamos conseguir não só identificar e tratar na forma da lei os que depredaram aqui as instituições, tentaram o golpe, mas também os financiadores e os conspiradores, os mentores. Porque o dia 8 não começa no dia 8, começa bem antes. Esse que você ouviu aí é o Ricardo Capelli, secretário executivo do Ministério da Justiça, numa entrevista a jornalistas do portal UOL. O Capelli foi nomeado interventor federal na segurança pública do Distrito Federal logo depois do quebra-quebra de 8 de janeiro de 2023. Os responsáveis pela segurança em Brasília no momento da invasão dos poderes eram o governador bolsonarista Ibanez Rocha e seu então secretário da Segurança Pública, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro. O Torres é investigado por tentativa de golpe de Estado não só pela sua omissão em 8 de janeiro, mas também por atos que podem ser considerados preparatórios para aquele dia. Os inquéritos da Polícia Federal, sob a guarda do Supremo, estão em segredo de justiça. Mas os ataques de 8 de janeiro já foram alvo de uma comissão parlamentar mista de inquérito no Congresso, com participação de deputados e senadores. Uma CPI que apresentou um relatório que aponta um roteiro de tentativa de golpe no país. O relatório afirma que o ex-presidente Bolsonaro foi, abre aspas, autor, seja intelectual, seja moral, dos ataques perpetrados contra as instituições, que culminaram no dia 8 de janeiro de 2023, fecha aspas. O documento foi entregue à Procuradoria-Geral da República e pede o indiciamento de Bolsonaro por associação criminosa, violência política, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. De acordo com as conclusões da comissão, o ex-presidente da República, abre aspas, se utilizou como pôde do aparato estatal para atingir seu objetivo maior, cupinizar as instituições republicanas brasileiras
até o seu total esfacelamento, de modo a se manter no poder, fecha aspas. A CPI também investigou fatos que os parlamentares consideraram preparatórios para o 8 de janeiro. Como exemplos, o relatório cita as inúmeras declarações públicas nas quais o Bolsonaro difundiu informações falsas e já desmentidas sobre as urnas eletrônicas. Cita também os planos de golpe de Estado que teriam chegado às mãos do então presidente. Um desses planos foi citado na delação premiada de Mauro Cid, então ajudante de ordens da presidência. Outro constava numa minuta que foi encontrada pela Polícia Federal na casa de Anderson Torres, o ministro da Justiça que virou secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. A CPI não se limitou ao Bolsonaro. Os parlamentares apontaram o papel das Forças Armadas ao longo de todo o processo de erosão democrática durante o mandato do ex-presidente. Desde a adesão às acusações infundadas ao sistema eleitoral brasileiro, passando pela leniência com acampamentos golpistas diante de quartéis, até chegar à proteção de bolsonaristas que voltaram para suas barracas do Quartel-General de Brasília depois do quebra-quebra nos prédios dos três poderes. Além disso, segundo os parlamentares, os agentes que integravam a cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal teriam atuado de forma conjunta e proposital para permitir que os manifestantes invadissem os edifícios. Empresários, por sua vez, também aparecem no relatório votado na CPI. Empresários que patrocinaram acampamentos golpistas, financiando água, alimentos e banheiros químicos. Empresários que organizaram eventos para arrecadar recursos para os atos golpistas, fretando ônibus e mantendo bloqueios em estradas. A CPI é um instrumento de investigação parlamentar, então ela não tem o poder nem de julgar nem de condenar ninguém. Ela só faz sugestões. Qualquer responsabilização na área criminal depende das investigações da Polícia Federal e de julgamentos que estão acontecendo no Supremo. Mas o que a gente viu aí é que a comissão apontou que os atos tiveram uma cadeia de comando. Uma cadeia de comando que teve no topo o Jair Bolsonaro. O ex-presidente disse que o relatório da CPI é, abre aspas, parcial, tendencioso e totalmente pavimentado por viés político e não jurídico, fecha aspas. Bolsonaro é formalmente investigado no inquérito policial sobre os autores intelectuais e os instigadores de 8 de janeiro. Quem decide o meu futuro, para onde eu vou, são vocês. Quem decide para onde vai as Forças Armadas são vocês. Quem decide para onde vai a Câmara e o Senado são vocês também. Você ouviu aí o então presidente Jair Bolsonaro numa fala a apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, sede oficial da Presidência da República, pouco antes da diplomação do Luiz Inácio Lula da Silva como presidente eleito do Brasil. No dia em que o Lula foi diplomado, Brasília foi alvo de inúmeros atos de depredação bolsonarista, incluindo a vandalização da sede da Polícia Federal e incêndios de carros e ônibus na capital do país. Semanas depois, 2 extremistas foram presos por tentarem detonar uma bomba no aeroporto da cidade. Segundo autoridades do governo Lula, ouvidas no documentário A Democracia Resiste, da Globoplay, a intenção dos bolsonaristas que invadiram os 3 poderes em 8 de janeiro era fazer com que o governo federal decretasse garantia da lei e da ordem e colocasse a segurança pública de Brasília sob intervenção dos militares, abrindo caminho para uma eventual tomada de poder. Essa fala que você ouviu agora há pouco do Bolsonaro não tem como ser interpretada de forma isolada. Isso porque ao longo do seu mandato, o então presidente impôs uma série de condicionantes para aceitar o resultado das eleições que seriam realizadas em outubro de 2022. Primeiro, exigindo o voto impresso, algo rejeitado pelo Supremo e pelo Congresso. Depois, repetindo a exaustão que só aceitaria o resultado das urnas se as eleições fossem limpas e transparentes, sem especificar a que se referia. Bolsonaro falava por uma audiência de centenas de milhares de pessoas em cada live, disseminando dúvidas e inverdades sobre o processo eleitoral, radicalizando a sua base. Depois de perder as eleições, ele ficou mais de 40 horas em silêncio, quando falou não reconheceu o resultado das urnas e não condenou os apoiadores que bloqueavam estradas em todo o país. Antes da posse do Lula, ele viajou para os Estados Unidos para não passar a faixa presidencial. O Nexo ouviu o historiador Odilon Caldeira Neto, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, para entender essa comunicação do Bolsonaro cheia de mensagens cifradas e discursos ambíguos. Segundo o professor, esse é um recurso frequente da extrema-direita mundial, com códigos imperceptíveis para a maioria da população, para acenar a grupos extremistas, minimizando o risco de responsabilização jurídica. Para o Roberto Dias, professor de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, esses elementos são suficientes para inserir o Bolsonaro na cadeia de comando dos atos de 8 de janeiro. Tanto ações quanto omissões do então presidente da República, Jair Bolsonaro, que estimulou o golpe, não é? Por vários atos e por várias omissões, especialmente se a gente pensar
em todos os mecanismos em que ele se utilizou para desacreditar o processo eleitoral, para estimular o desrespeito às decisões judiciais e por atacar o regime democrático, como ele fez durante todo o governo. Criminalmente, o Bolsonaro poderia ser responsabilizado de duas maneiras. Uma seria pela autoria intelectual de 8 de janeiro, ou seja, um controle sobre terceiros que executaram materialmente o crime, como se ele fosse o chefe de uma quadrilha criminosa. Outro caminho seria responsabilizá-lo por participação ou instigação. Nesse caso, não é preciso comprovar a obediência absoluta desses terceiros ao Bolsonaro. O instigador teria um papel de convencimento, de fazer com que as pessoas decidissem cometer esses crimes. Segundo a Raquel Scalcon, que também é da FGV, só que professora de Direito Penal, esse é um caminho possível para responsabilizar o ex-presidente. Para ela, o papel das investigações seria mostrar se o Bolsonaro teve intenção de instigar uma insurreição. O julgamento de Bolsonaro pelos atos de 8 de janeiro depende de uma denúncia da Procuradoria-Geral da República. Só aí que o Supremo Tribunal Federal vai se manifestar sobre a participação do ex-presidente nesses atos. Seja qual for a decisão, uma resposta do sistema de justiça a todos que participaram dos ataques às instituições democráticas é essencial para que eles nunca mais voltem a acontecer. Enquanto isso, bolsonaristas e o próprio Bolsonaro tentam minimizar 8 de janeiro e chegam a recorrer a versões sem sustentação em evidências, como dizer que havia infiltrados na turba. O mesmo discurso sem lastro que moveu tantos brasileiros para o caminho das soluções autoritárias quando o resultado das urnas não lhes agradou. O CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, emitiu uma decisão no sábado que afeta diretamente mães pesquisadoras. A Mariana Vick escreveu um texto sobre o assunto para Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem a ciência e a gestão pública como temas-chave. A decisão do CNPq aumenta em 2 anos o prazo para avaliação da produtividade de pesquisadoras que viraram mães, seja por gestação ou adoção. Isso quer dizer que se antes a agência avaliava a produção científica delas por X anos, agora ela vai avaliar por X mais 2 anos. Em nota, o CNPq disse que a medida tenta reduzir os efeitos das responsabilidades da maternidade dessas mulheres na análise comparativa com propostas de outros pesquisadores. Essa medida vale para as chamadas bolsas de produtividade, que são dadas para pesquisadores que se destacam entre seus pares. A mudança é importante porque ela pode diminuir desigualdades de gênero na ciência. Segundo um levantamento da organização Parenting Science de 2018 com docentes que são mães, 80% delas disseram que ter filho gerou impacto negativo na carreira acadêmica. Isso ocorre pelo fato de as avaliações dos programas de pós-graduação ainda estarem muito atreladas à realização de mestrado ou doutorado durante um tempo determinado, de 2 e 4 anos, e pela quantidade e frequência de publicações acadêmicas no caso dos docentes. Outro levantamento mostrou que as mulheres são só 35% das bolsistas de produtividade há 20 anos. Essa decisão veio depois da repercussão do caso da professora Maria Carlotto, da UFABC, que é a Universidade Federal do ABC. Em dezembro, ela divulgou nas redes sociais que recebeu um parecer preconceituoso do CNPq ao concorrer a uma bolsa de produtividade. Para justificar a negativa do auxílio, o texto dizia que as gestações da professora provavelmente tinham atrapalhado iniciativas como fazer pós-doutorado no exterior, o que poderia ser compensado no futuro. Esse parecer viralizou. Outras críticas apareceram nas redes sociais sobre as desigualdades de gênero na produção de ciência no Brasil e sobre os próprios métodos de avaliação do CNPq, que são considerados injustos e pouco transparentes. A agência reconheceu a avaliação preconceituosa enviada à professora logo depois da repercussão do caso. Além de adotar a nova medida para mães, o CNPq disse agora que vai iniciar, a partir de fevereiro, um grupo de trabalho para formular um código de ética aos assessores e membros dos comitês de áreas responsáveis pelas avaliações para concessão de bolsas. O texto da Mariana você lê em nexojornal.com.br/pontofuturo. Da tentativa de responsabilização da cadeia de comando de 8 de janeiro, a decisão que beneficia mães cientistas, durma com essa. Com roteiro, apresentação e produção do Antônio Mami, apresentação e edição de texto do Conrado Corsaletti, participação da Mariana Vick, edição de áudio de Pedro Pastoriz. Termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais. Até.